Fala galera, eu sou o Gigim do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br e hoje vamos dar continuidade ao estudo de coisas novas que parecem velhas e, como prometido no grupo, eu comecei a testar o livro O Reino das Chamas, também Kingdom of Flames, do Koichin, que todo mundo sabe que é um babaca, mas como eu tinha que encontrar algo que fosse novo e que ninguém levasse fé para que eu pudesse testar para ver se funcionava alguma coisa, eu pensei, cara, esse cara é perfeito para isso. Então, para quem não sabe, o Reino das Chamas, como ele diz, né, é uma espécie de livreto. Ele não é muito grande, se não me engano, ele não tem nem 200 páginas. E ele tenta apresentar uma nova forma de você entrar em contato com seres não físicos. Ele não deixa bem claro quais são esses seres que você pode encontrar, porque na verdade é uma lista com eles. Então ele fala de espíritos, demônios e anjos. E teoricamente esse sistema, né, recebido por ele, serviria para que você conseguisse alcançar o local, ou seja, o reino onde cada um desses bichos que você vai tentar entrar em contato existe. É uma teoria que não chega a ser muito zoada, se você parar para pensar bem, porque a gente tem a concepção de que existe tipo a cidade de prata, onde estariam os anjos, a gente teria os infernos, onde lá estariam os demônios, e a gente teria alguns reinos espirituais, como um umbral e coisas do tipo, onde nós teríamos os espíritos dos mortos ou das pessoas desencarnadas. E o que esse ritual, né, esse sistema, né, porque não é só um ritual, são vários rituais, serviria para que você conseguisse abrir um portal e, atravessando esse portal, você alcançaria o reino, né, que esse bicho que você quer entrar em contato existe. Então, a primeira parte do ritual é basicamente a criação desse portal que eu vou chamar de Stargate, certo? Por quê? É bem simples, no caso, a criação dele, e seria algo voltado ao direcionamento da projeção, né, do ocultista, né, do magista, que seja, para que ele pudesse atravessar o plano físico e encontrar um plano espiritual. Então nisso vocês já devem perceber que ele é muito similar ao que a gente chama de projeção astral, porém levando a um nível um pouco elevado, que seria uma projeção astral extraplanar, porque você não iria projetar e ficar no plano físico, você iria para algum tipo de plano, né, tipo um inferno ou um céu ou quer que esse nome você dê para eles, utilizando esse Stargate que está logo no começo, né, do sistema dele. O que consiste esse Stargate? Ele apresenta um desenho de uma espécie de portal retangular que lembra muito um espelho antigo, certo? Retangular. E nas suas bordas ele tem algumas escrituras que ele diz ser alienígenas, e você o utilizaria de um determinado feitiço dividido em 3 partes, né, uma evocação em 3 partes, que faria a abertura desse portal. De acordo com o que ele cita no livro dele, tanto na versão... somente na versão em inglês, porque a versão em português é um resumo, ou seja, ela está muito capada, então não tem muitas coisas. E lembrando, para que quem quiser, tiver o interesse de ler esses 2 livretos, eles estão lá na rede social da Tenebres, certo? Então basta vocês entrarem lá, que na parte de fóruns, na biblioteca, vocês vão encontrar os 2 livros. Hoje aí é com vocês, tá? Então o que rola? No Kingdom of Flames, ou seja, a versão em inglês completa, ele cita que quando você abre esse portal, né, para poder fazer essa projeção extraplanar, você sentiria e veria exatamente como se um portal se abrisse na sua frente, com uma massa negra muito, muito densa, certo? E você seria atraído para essa massa, porém
na verdade, não é o seu corpo físico, mas a sua existência astral seria atraída por esse borrão preto que está dentro do portal. E com isso, você, ao atravessar, você chegaria numa espécie de semiplano, seria tipo uma espécie de limbo, certo? Espiritual, todo preto, todo escuro, onde lá você utilizaria os quadrados mágicos, que seriam mais ou menos os selos dos bichos que ele apresenta, né, no sistema dele. E então, utilizando esses quadrados mágicos, você conseguiria ir em direção ao plano o qual aquele bicho existe. Ou seja, é um endereçamento, ao contrário do que a gente normalmente encontra nos sistemas, onde você utiliza o selo para trazer o bicho para o seu ritual. Nesse caso, você utilizaria uma espécie de portal, um Stargate, e você atravessando ele, somente levando a sua consciência, você endereçaria com os selos, que são os quadrados mágicos que ele bota no livro, você iria para o plano, onde o bicho estaria, e lá você conseguiria entrar em contato com esse bicho. Então, nesse podcast eu vou falar dessa primeira parte do sistema, do ritual em si, que é a criação, né? Porque sim, eu testei, e tive que fazer algumas modificações, porque eu tive que fazer 3 testes diferentes para ver se alguma coisa funcionava nele, e algumas coisas eu não pude cumprir, exatamente pelo fato de que os tempos mudaram, né? Vamos colocar assim. Então o que rola? Ele apresenta o desenho, certo? Que é um desenho, inclusive, muito simples, mas absurdamente simples, né? Desse portal. Ele tem que ser desenhado no chão e ele tem que ter um tamanho grande o suficiente para que o operador caiba dentro dele deitado. O Stargate tem que ser colocado num local onde a lua possa alcançá-lo, ou seja, tem que ser feito a céu aberto e tem que ser feito à noite e tem que ser feito numa noite onde a lua esteja no céu. E de preferência mais ou menos na meia-noite, porque é quando a lua vai estar lá no topo e tal. Então você vai estar alinhado o seu portal com a lua que vai iluminar esse portal. Então você já consegue imaginar a cena ridícula de Jijin indo para sua vila, pegando uma pemba e desenhando no chão um retângulo cheio de tracinhos ridículos, que ele não faz ideia do que é, certo? Porque são coisas alienígenas. Porém, uma coisa eu achei interessante, que valida um pouco o entendimento do autor sobre como fazer um ritual, é que ele cita pelo menos 2 tipos, né, de banimentos que você tem que fazer anteriormente. Porque muitos de vocês já devem ter percebido que é muito estranho o fato de você não ter um círculo de proteção, você não ter nenhum tipo de amuleto, nem nada que você carrega. Porém, ele cita sim que você pode, mas eu acredito que deveria, né, fazer alguns rituais de limpeza, para que durante essa tentativa de tirar a sua consciência para outro plano, você não ficasse à mercê de qualquer coisa que viesse comer o seu cu enquanto você está ali ridiculamente sentado ou deitado num retângulo desenhado no chão sob o luar. Ele cita também uma coisa que eu não pude cumprir, que é o fato de você só ter a iluminação da lua. Bom, isso seria realmente muito fácil se eu estivesse fazendo o ritual numa floresta, ou numa praia, ou em algum lugar muito isolado. Porém, todos vocês sabem que eu sou carioca e vocês sabem que o Rio de Janeiro não é um lugar muito tranquilo para você ir sozinho, num lugar sem iluminação nenhuma, fazer esse ritual. Então eu fiz na minha vila mesmo, né, num horário bom que ninguém ia botar a cara ali, e era no meio de semana, então não teve problema. E eu estava também sendo iluminado pela luz artificial da iluminação da vila, né? Eu não ia apagar as luzes da vila só para fazer esse ritual, porque senão quando eu voltasse a minha casa teria sido arrombada, as bicicletas teriam sido roubadas, as vizinhas teriam sido, vocês sabem o que, e eu provavelmente ia estar com cara de tacho sentado num retângulo desenhado no chão. Então por conta disso eu tive que fazer o ritual de algumas outras formas também, depois eu vou citar. Então o que rola? Desenhei, né, o tal do retângulo, e durante a criação desse retângulo você tem que fazer uma energização dele, com uma canalização energética simples, e então você tem que dizer algumas coisas que vocês vão poder encontrar no livro,
e é dividido em 3 partes o encantamento que faria com que esse portal abrisse. Então você, utilizando, no caso, esses encantamentos, você entraria numa espécie de torpor misturado com transe. E então, quando você tentasse fazer a projeção, você enxergaria esse portal com esse borrão preto no meio e ele te atrairia e você passaria para o outro lado. Primeira tentativa, não funcionou. Primeiro porque num lugar aberto você não consegue se concentrar muito bem por conta dos mosquitos que ficam comendo você enquanto você tenta fazer o ritual. Tava frio pra caralho também, vocês devem saber que aqui no Rio tá chovendo pra cacete ultimamente, então tava um frio da porra, o que não ajudou muito pro ato da concentração, apesar de que mesmo tentando fazer o mais rápido possível, o ritual demorou bastante para ser concluído. Então, depois de ficar sentado ali naquele retângulo desenhado no chão e meditando, né, tentando entrar em uma espécie de transe e utilizando os feitiços como uma espécie de mantra, o que eu pude concluir é que porra nenhuma aconteceu. E eu acredito que isso seja mais pelo fato do local em si que foi escolhido para o ritual, que não era realmente um local que eu me sentia seguro, porque é um lugar quase que público, né? Todas as pessoas passam lá, tem muita impressão energética e eu não consegui me sentir à vontade, eu não me sentia seguro. Então, por conta disso, tudo que eu consegui foi pagar de otário. Então pensei comigo, cara, vamos lá, o cara ele pode ter colocado esses ornamentos e etc para tentar fazer com que o negócio ficasse mais ritualístico, bonito, meio Wicca, o que não é a minha praia. E eu sempre achei interessante a questão das pessoas utilizarem espelhos para fazer projeções astrais no escuro, entendeu? Então eu fui para uma segunda tentativa desse ritual, porém dessa vez onde eu faço as minhas práticas, ou seja, já é um local selado, é um local fechado, é um local que eu tenho total controle sobre barulho, sobre iluminação, e dessa vez eu peguei um espelho e utilizei esse espelho na minha frente, eu não fiquei em cima dele, mas sim para que eu ficasse de frente a esse espelho e coloquei o simbolismo ao redor, né, que os alienígenas mandaram fazer. Nesse caso, eu já sabia que eu iria conseguir alguma coisa, porque essas modificações já me levam para uma espécie de prática de projeção astral que eu já fazia há muito tempo. Então eu acredito que era mais ou menos isso que ele quisesse, no caso, gerar, né, nesse primeira parte do ritual. Então, utilizando o espelho como Stargate e mesmo ele selado, e utilizando o feitiço, as 3 partes do feitiço como um mantra num ambiente escuro, silencioso e protegido, aí sim eu consegui algum resultado, mas como eu disse, foi uma projeção, certo? Então eu acredito que isso possa até ser útil para pessoas que têm alguma dificuldade em fazer projeção astral. A minha mente não estava totalmente limpa porque eu estava ansioso para que eu realmente sentisse alguma coisa do que era citado, né, no livro do Quaidin. Bom, eu não senti algo me puxando, né, pro Stargate, mas sim eu consegui me sentir como se eu estivesse do outro lado fazendo uma projeção, que já era algo esperado. Então, a primeira parte do rito consiste nisso, você conseguir fazer a projeção. A segunda parte vai ser carregar os quadrados mágicos com os sigilos dos bichos que ele apresenta lá, para ver se essa projeção vai conseguir ser guiada para um outro plano. E isso é uma coisa que eu nunca fiz. Eu já consegui realizar algumas projeções para outros planos, mas elas não eram tão direcionalmente guiadas como são colocadas ali. Então, na segunda parte, eu vou tentar fazer isso e vou trazer aqui para vocês. Então, nota final. Como funciona? Fazer o ritual da forma que o cara ensina ali, simplesmente desenhando um retângulo no chão, e aquilo vai fazer com que você seja chupado para dentro dele e jogado numa espécie de limbo astral. Vai acontecer? Não vai acontecer. Se você não tiver nenhuma experiência, nenhum estudo, nenhuma prática com projeção astral, ele vai te obrigar a projetar? Não, ele não vai, certo?
Porém, com essas adaptações, que não são muitas que foram feitas, mas eu acredito que até mais seguras, ou seja, um ambiente espiritualmente seguro, fisicamente seguro, um ambiente fechado, sem mosquitos, deixando claro, e com tudo que tem que ser feito para uma projeção astral, e já uma pessoa com experiência, ela vai sim conseguir encontrar uma forma de utilizar esse Stargate para fazer uma projeção. Se vai funcionar, agora a gente vai saber na segunda parte, onde eu vou levar os quadrados mágicos. Mas eu tentei fazer esse ritual totalmente sóbrio, né? Eu não quis usar nenhum tipo de aditivo. Normalmente, quando as pessoas querem fazer projeção, elas utilizam alguma coisa, nem que seja um cigarro, entendeu? Uma bebida, um ácido, qualquer coisa, para conseguir se desprender melhor, com mais facilidade, da mentalidade física, da razão em si. Então talvez eu ainda tente uma terceira vez chapadão para ver se o resultado vai ser melhor, certo? E espero que ninguém me veja fazendo isso na Vila Doidão, porque vai ser difícil para explicar no outro dia. Mas é isso, galera. Essa foi a primeira parte, certo? Onde foi a criação do portal para o mundo do Reino das Chamas, que eu chamo de Stargate, certo? Bom, então eu vou parar por aqui, porque a gente já passou dos 10 minutos, já estamos quase chegando nos 20. Então vocês já sabem. Se você gostou desse conteúdo, comenta, dá um like, certo? Compartilha. Se você tem alguma vontade de fazer isso, eu deixo bem claro para vocês que não é nem um pouco perigoso, certo? O pior que pode acontecer é nada acontecer, certo? E acho que a chance é de 80-90% disso rolar. Então já sabem, galera. Acesse o nosso portal, deixem perguntas. Agora a gente também tem a nossa rádio. Lá no portal vocês têm a opção para poder enviar o nome da música e o cantor, para que a gente já possa colocar na playlist para toda sexta-feira a tua música já tocar lá, certo? Então é bem divertido. Se você gosta muito do nosso conteúdo, a gente tem um Apoia-se. Lembrando que ninguém é obrigado a nada, é só se quiser e se puder, então apoia. Começa de R$5 e vai até R$50, é tranquilo, começa a hora que quiser e tal. Temos o Pix, né? O nosso Pix também tá aí na descrição, né, da postagem. Então qualquer coisa que vocês quiserem doar pra gente vai ser ótimo, porque esse dinheiro é utilizado pro portal, certo? Para criar o aplicativo que a gente está tentando fazer do portal, para manter as contas do portal e coisas do tipo. Então eu agradeço. Se você puder, beleza. Se não puder, dá um like, compartilha e fala com a galera sobre, manda pra gente e tal, opinião, feedback, que a gente agradece muito. Lembrando que essa semana também teremos a inauguração da loja no nosso portal. E a nossa loja vai começar já vendendo cartas de tarô, vendendo camisas, moletom e etc. E depois traremos mais produtos voltados à linha ocultista, vamos colocar assim, para que você monte o seu outfit ocultista e possa postar suas fotos no Instagram. Então, galera, valeu, por hoje é só, até a próxima, fortuna!